Pessoal do Livres TV, hoje vamos conhecer o novo conselheiro acadêmico do Livres, Samuel Pessoa. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e hoje vamos conversar com o novo conselheiro acadêmico do Livres, graduado em Física, mestre e doutor em Economia pela USP, chefe do Centro de Desenvolvimento Econômico da FGV, Samuel Pessoa. Samuel, seja muito bem-vindo ao Livres. Antes de mais nada, é um prazer e uma honra para a gente poder contar com você no nosso Conselho Acadêmico. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Samuel, eu queria começar te perguntando por que você decidiu contribuir com o Livres. Bom, o primeiro motivo foi que Helena Landau me mandou contribuir com o Livres, e a Helena é uma pessoa que tem uma história de vida, uma reputação, um monte de coisa, né? Então, o movimento que está associado a Helena, uma atividade associada a Helena, é alguma coisa sempre que eu presto atenção e tenho muito respeito. Eu acho que o Livres é uma maneira, né? Eu já estou ficando meio velho, já estou com 55 anos, e às vezes eu sinto falta de poder interagir com outros públicos, ter acesso a gente mais jovem, e me pareceu que o Livres era uma oportunidade que eu tinha de interagir com um público diferente, um público que em geral eu não interajo, né? Eu sou colunista da Folha de São Paulo, então eu tenho uma coluna semanal aos domingos no Caderno de Mercado, mas acho que é uma oportunidade super interessante de poder dialogar e conversar com outras pessoas. Muito bacana. Samuel, quando foi que você se reconheceu ou se sentiu um liberal? Eu nem sei se eu sou um liberal, quer dizer, essa é uma questão interessante. O que eu posso dizer para você foi que eu tenho uma origem toda de esquerda. Assim, o meu avô, né, eu tenho o nome dele, Samuel Pessoa, o vovô era um médico parasitologista, um médico sanitarista. Eu costumo brincar médico de pobre, né, porque é médico que trata com as doenças, principalmente na época, ele se formou nos anos 20, né, o problema sanitário no país naquela época era dramático, e o vovô era uma pessoa do Partido Comunista, tanto meu avô como minha avó. E a presença desses meus avós paternos sempre foi muito importante na minha vida. Então eu cresci nesse mundo, na ditadura militar, num ambiente todo de esquerda. E o processo de estudar a economia foi um processo que me distanciou das experiências do socialismo real, com certeza, e me deixou muito cético com relação a excesso de intervenção do governo na economia. Então, nesse sentido, pode ser que eu tenha uma aproximação liberal. Eu sei que as pessoas que pensam diferente de mim, os economistas mais heterodoxos ou de esquerda, me chamam de neoliberal, não sei exatamente, mas a gente vai ter oportunidade de discutir bastante esse tema. Mas eu acho que estudar a economia com profundidade, com seriedade, torna a pessoa com certo ceticismo. E estudar a história econômica e o desastre que foi, todas as experiências que a gente conhece de um intervencionismo estatal exagerado, faz com que nós sejamos muito céticos com relação a esse tipo de experimento, né? E uma experiência, as experiências mais de esquerda, elas sempre vêm com uma dose de estatização da economia cavalar, né? É verdade. Como é que você analisa o panorama hoje do debate político no Brasil? Você acha que a gente tem esquerda e direita de uma forma relevante no cenário? Eu acho que não. Quer dizer, só para a gente ter uma ideia, as pessoas consideram que o governo FHC foi um governo de direita. Então nós teríamos uma polarização que seria o PSDB e o governo FHC como representando a direita e o PT, a experiência do petismo no governo como uma experiência de esquerda. Eu acho que está totalmente errado. Quer dizer, se nós olharmos os dados, a evolução do gasto social, não há nenhuma, pega qualquer rubrica do gasto social, não há nenhuma inflexão do governo FHC para o governo Lula, entre o período dos tucanos e o período do petismo. Não tem nenhuma variação na evolução do gasto em educação,
no gasto, em gasto médico, com saúde, no gasto com aposentadoria. Salário mínimo cresceu 20% ao ano a cada 4 anos nos 2 mandatos. Então não existe nenhum dado ligado a gasto social que diferencie o governo FHC do governo Lula. Então os dois são governos nessa dimensão sociais-democratas, no sentido europeu do termo. A diferença entre o governo petista e o governo FHC está principalmente no intervencionismo. Não tem nada a ver com gasto social, necessariamente. E no caso, em tela, né, que a gente está olhando, que foi o governo petista, não teve a ver com gasto social. Sobretudo um gasto no BNDES. Esse tipo de coisa, quer dizer, o intervencionismo que foi muito forte no PT, e a gente tem que lembrar que o PT não é totalmente monolítico. Tivemos 3 anos em que esteve à frente da Fazenda o ministro Antônio Palocci, que era um governo social-democrata com baixo intervencionismo. O intervencionismo ele começou no petismo quando houve a transição, a saída do Antônio Palocci, acho que foi em março de 2016, e a ida para o Ministério da Fazenda do ministro Guido Mantega. Foi aí que começou, de forma muito lenta, a alteração na formulação da política econômica. Também, quando nós olhamos os tucanos, você tem um núcleo intervencionista mais forte, liderado pelo senador de São Paulo, José Serra. Então, essas coisas não são nem dá para dizer que tem um corte partidário nelas, né? Mas daí você pode perguntar, mas Samuel, o que é intervencionismo? O que é exatamente isso? Uma maneira da gente pensar é tentar organizar como que se diferenciam as diferentes maneiras de instituir a economia de mercado. Porque é verdade que com a queda do muro, o modelo de planejamento central, o socialismo, como uma experiência possível, ele desapareceu. Hoje ele existe em Cuba, existe na Coreia do Norte, certamente não existe na China, que é uma ditadura de direita, um governo ditatorial com muita violência, muita privação de liberdade e uma economia de mercado, com os mercados funcionando dramaticamente. Até alguns anos atrás era alguma coisa parecida com a Inglaterra da primeira Revolução Industrial, na Inglaterra de Charles Dickens. Então, mas se é verdade que depois da queda do muro sobreviveu um único modelo de organização da produção e da distribuição da renda, da produção de bens e serviços da economia, né? Que é a economia de mercado com propriedade privada dos meios de produção, para usar uma linguagem marxista, a maneira específica de organizar esse modelo varia muito de lugar para lugar. Tem vários modelos, não tem um modelo único. Talvez tenhamos um modelo único, que é a economia de mercado com propriedade privada dos meios de produção, mas diferentes modos de organizar esse modelo. Então, e aí a gente pode organizar essas diferenças em 2 eixos. Um eixo que é se aquela sociedade escolhe ter um estado de bem-estar social amplo e abrangente ou não. Ou seja, é função do Estado prover seguros públicos aos inúmeros riscos que há numa economia de mercado? Essa é uma questão. Então, você tem risco de desemprego, risco de perda de capacidade laboral por doença, ou alguma incapacidade, ou pelo próprio envelhecimento, risco de doença. Você precisa de saúde, precisa de educação. Então, tem sociedades que decidem que esses serviços vão ser providos pelo Estado, muitas vezes vão ser gratuitos, e para que haja isso é necessário ter uma carga tributária muito grande. Então, em geral, quando a gente pensa tamanho do Estado, a gente tem na cabeça o tamanho da carga social, carga tributária. E, portanto, tamanho do Estado está associado normalmente a esta dimensão, haver ou não haver um estado de bem-estar social amplo e abrangente.
Há uma segunda dimensão, que não tem nada a ver necessariamente com essa, que é se o setor público, se o poder público vai ter uma regulação muito pesada ou não sobre o funcionamento dos mercados. Então, a economia vai ser aberta ou não? Vai ter muita empresa estatal ou não? Os monopólios naturais, eu vou provê-los por meio de empresas estatais ou vou provê-los por meio de empresas privadas com algum marco regulatório para defender a concorrência? A carga tributária vai ser muito discricionária, eu vou atender alguns setores ou não, vou ter uma carga tributária mais horizontal. Vai ter muita política setorial de desenvolvimento industrial ou não? Eu vou ter um banco público muito grande que vai ofertar crédito subsidiado a taxas abaixo do que taxa de mercado ou não terei? Percebe? Todas essas questões, o contrato de trabalho celebrado entre o empregador e o empregado, ele vai ser muito regulado ou não? Vai ser mais livre? Note que eu posso ter um welfare, um estado de bem-estar social amplo, um seguro-desemprego muito generoso, mas permitir que entre as partes privadas, empregado e empregador, tenha uma liberdade contratual. Eu posso não. São diferentes, são dimensões distintas. É por isso que vale a pena organizar assim. Então, assim, se a gente olha os países nórdicos, eles têm estado grande, muito oferta de bem-estar social, mas são economias relativamente pouco reguladas. A intervenção direta do poder público sobre o funcionamento dos mercados é mais leve. Se eu pego os países de língua inglesa, anglo-saxões, eles são mais liberais nas duas dimensões. Eles não têm muito estado de bem-estar social, carga tributária em geral um pouco mais baixo, caso extremo os Estados Unidos, e também tem uma enorme liberdade na forma de organizar o setor privado, são economias abertas e tal. Se nós considerarmos os países asiáticos, eles não têm um welfare, carga tributária bem pequena, mas tem um enorme intervencionismo, são economias muito amarradas, reguladas. Eles sabem fazer isso bem, porque apesar dessa enorme regulação, são economias que crescem e que atingem a longo prazo um nível de renda per capita relativamente alto. Quando a gente olha a Europa Latina, tem muito intervencionismo e tem um welfare. Evidentemente, esse muito intervencionismo, houve um esforço nos últimos 20 anos de liberalizar uma série de setores. Então, se nós voltarmos então para o nosso debate doméstico, na primeira dimensão, que é haver ou não um welfare, não há diferença entre os governos tucanos e os governos petistas. Os petistas dizem que há, mas eles não conseguem produzir números que documentem isso. Mas a diferença está na outra dimensão. E a diferença começou não com a ida do Lula ao Planalto em 2003, mas principalmente com a ida de Guido Mantega ao Ministério da Fazenda. E aí você pode perguntar, mas Samuel, por que eles mudaram a formulação da política econômica, de tirar a política econômica de um caminho de maior liberalização da regulação do poder público sobre os mercados, de menor regulação, em direção a um caminho de uma mão pesada? No meu entender, essa mudança, ela tem no seu início, depois tem uma economia política lá na frente. Mas o que motivou a mudança não foi a economia política, no meu entender. Foi ideologia. Ideologia no bom sentido, não é no mau sentido. Né? Porque tem lá a maneira como Marx via a ideologia, até onde eu conheço, não sou um grande conhecedor, mas que era aquela ideia de ideologia, uma história contada pela burguesia para enganar a classe trabalhadora a respeito das virtudes da economia de mercado, alguma coisa assim. Não é isso. Quando eu penso em ideologia, é a maneira como as pessoas acham que funciona o mundo. Uma visão de mundo. Uma visão de mundo, porque eu esqueci de falar um ponto que eu acho importante. A gente discutiu as duas dimensões. Tem uma diferença nas duas dimensões, que é o seguinte. A primeira dimensão, ter ou não ter o welfare,
ela não é uma dimensão que está associada a alguma verdade absoluta, a alguma ciência. É uma dimensão normativa, é uma escolha. Uma sociedade com menos welfare não é intrinsecamente pior ou intrinsecamente melhor do que uma sociedade com mais welfare. Tem custos e benefícios, e esses custos e benefícios não são comparáveis entre si. Então é muito uma questão de escolha política que a sociedade decide. A dimensão intervencionismo, ela em princípio daria para os diversos elementos associados ao intervencionismo para a gente saber se funciona ou não funciona. É uma discussão mais técnica, não é 100% técnica. Se a gente for discutir, é legal ter uma empresa estatal de petróleo, vai ter gente, né, em geral gente da esquerda, mas não só da esquerda, né? Certamente Bolsonaro, acho que pensa assim também, que é um recurso estratégico, então motivos não econômicos sugerem que a gente tem que ter tal, segurança nacional, estratégia. Regular a relação com a China. Esse tipo de coisa. Né? Então, na dimensão intervencionismo maior ou menor, ou a natureza desse intervencionismo, também muitas vezes tem uma questão de teor mais normativo. Mas, em geral, a gente está discutindo questões mais de natureza positiva. Como que o mundo funciona? E o que acontece é que tem um debate na academia brasileira. A gente olha a Coreia. A Coreia, em 1960, ela era 1/3 do Brasil em termos per capita. Hoje é 3 vezes. Então é 9 vezes a diferença de desempenho nos 60 últimos anos. Pergunta, essa diferença, o que explica? Então, um economista, eu não sou economista, sou professor de economia, sou físico, um profissional de economia como eu, que é formado numa tradição mais ortodoxa, um pensamento econômico mais ortodoxo, eu olho para a experiência coreana, o que eu vejo? Eu vejo o melhor sistema educacional do mundo, dos melhores. Ou seja, você pegou lá nos anos 40 uma população que era analfabeta e os netos dos analfabetos têm curso superior de alta qualidade. Ou seja, o cara termina o ensino médio e ele faz um exame lá, o equivalente ao Enem, e vai muito melhor do que os nossos concluintes do ensino médio. O conhecimento que foi absorvido por um coreano que terminou o ensino médio, as competências que ele adquiriu são muito maiores do que a brasileira. Por consequência, a produtividade, quando ele entra no trabalho, é muito maior. E a produtividade é muito maior. Não só a produtividade é muito maior, como alguns setores que demandam trabalhadores qualificados funcionam muito melhor. A gente vê uma indústria naval lá na Coreia. Vamos fazer no Brasil. Bem, a gente fez esse monte de estaleiro, contratou soldador. O cara, quando o soldador chegava para trabalhar, primeiro ele não era soldador, depois não sabia ler e escrever. Você tinha que contratar um professor para começar a ensinar o cara a ler e escrever, porque se uma pessoa que não é alfabetizada não consegue ser soldador. Então não dá, né? Não vai funcionar a indústria naval nessas circunstâncias. Além disso, como a gente discutiu, esses países têm muito pouco welfare, carga tributária pequena. Como eles têm muito pouco welfare, o entendimento dessas sociedades é que seguro social não é social. Que seguro social é uma questão individual, familiar. É assim que eles entendem. E, portanto, acaba tendo uma poupança familiar muito elevada. A taxa de poupança nesses países, e ao contrário do que os economistas heterodoxos falam, o que distingue o Brasil dos países do leste asiático não é a poupança das empresas. A poupança das empresas é mais ou menos igual, é de 15% a 20% do PIB aqui e lá. O que torna a poupança deles muito maior do que a nossa, a diferença está na poupança das famílias e do setor público. Tá, só para vocês terem uma ideia, as empresas no Brasil poupam uns 17%, 18% do PIB. As empresas chinesas poupam 25%, tá? 7 pontos percentuais a mais. As famílias brasileiras poupam 5% do PIB. As famílias chinesas poupam 25% do PIB. A diferença é grande, tá aí. Impressionante. Então, esse país tem muita poupança. Mas se tivesse que escolher... Além disso, a gente já vai para essa coisa da escolha que é super legal. Deixa eu só fechar esse negócio. Além disso, esses países têm carga tributária pequena, não obstante isso, um Estado que consegue investir em metrô, obras, logística.
Então, eu, um economista de formação, um professor de economia de formação mais ortodoxa, digo, trabalhando o que esses caras trabalham, estudando o que esses caras estudam, poupando o que esses caras poupam, numa economia de mercado, vai ficar rico. É isso que gerou a riqueza da China, de Taiwan. Essa é a minha visão. Se você for conversar com um economista heterodoxo, pegar um economista do Departamento de Economia, do Instituto de Economia da Unicamp, ou um economista da UFRJ, ele vai dizer que não. Ele vai dizer que o que gerou o crescimento nesses países foi o BNDES, foi a repressão financeira, foi o intervencionismo. E que as coisas que eu falo que foram as que lideraram, elas foram consequência. Que a poupança cresceu por causa do crescimento, que a educação melhorou por causa do crescimento. Então, eles têm uma causalidade toda, não é inversa, porque eu acho que esse intervencionismo desempenhou algum papel mínimo. Para mim, o que é importante é a taxa de poupança, a educação, capacidade do Estado em prover infraestrutura importante, tanto urbana como logística, em quantidade, qualidade e quantidade necessária, esse tipo de coisa. Então, são visões de mundo muito diferentes. O pessoal que estava junto do ministério do Guido Mantega é o pessoal que acha que a Coreia ficou rica por causa do BNDES deles. Então, eles foram fazer o que eles acham que é o correto para gerar crescimento. É por isso que, nesse sentido que eu digo que foi a ideologia que promoveu a alteração na formulação da política econômica a partir de 2006. Evidentemente, lá na frente, quando você começa a ter muito intervencionismo, grupos organizados começam a se beneficiar daquele intervencionismo. E aí tem uma economia política. Esses grupos querem mais intervencionismo, eles querem que a política não seja desfeita e assim sucessivamente. Então, não estou negando o papel da economia política, mas estou dizendo que o vetor principal na virada, na alteração da formulação da política econômica foi ideológico. Mas, voltando então, você explicou os eixos que diferenciam as formas, os diferentes modelos de economia de mercado. Se tivesse que escolher, qual seria a forma que você escolheria? Eu acho que para a sociedade brasileira... Também, gente, eu mesmo falei, né, as economias orientais, com muito intervencionismo, elas ficaram ricas. De alguma forma, ela funcionou. Eu acho que a gente tem uma quantidade de experiência fenomenal no Brasil que intervencionismo não funciona. A gente não sabe fazer. Talvez em outros lugares, em outras circunstâncias, funciona. Parece que funcionou. Algum intervenção. Eu não acho que foi o mais importante, como sempre, eu acho que o mais importante educação, poupança, carga tributária baixa, o Estado eficiente. Mas é possível que tenha tido papel intervencionismo para a criação da indústria naval. Tal. Eu acho que as experiências brasileiras mostram, acho que a gente tem, primeiro, o Brasil é um país muito desigual. Me parece desejável que atacar a desigualdade seja uma agenda importante. Acho que dificilmente a gente vai ser uma sociedade melhor e conseguir taxas de crescimento por um longo tempo se a gente simultaneamente não for equacionando o problema da desigualdade. Portanto, eu acho que a gente tem que ter o welfare. A gente tem que ser um país de carga tributária alta, a gente tem que ter um cuidado com esse tema. Acho que um projeto mais liberal nesta dimensão, carga tributária baixa, e menor intervenção estatal, no estado de bem-estar social, assim, maior liberalismo, eu acho que não funciona. Não acho desejável. Agora, além de eu não achar desejável, sendo mais pragmático, mesmo que eu achasse desejável uma carga tributária menor e que não houvesse tanta oferta pública de seguros públicos como a gente tem no Brasil, eu acho que é inviável eleitoralmente. Eu acho que uma sociedade tão desigual como a brasileira, acho muito difícil que um projeto de forte redução da carga tributária e forte redução do Estado, forte redução da oferta pública de seguros públicos, acho muito difícil esse projeto vencer uma eleição numa sociedade como a brasileira. No entanto, eu também diria que é possível ter dois modelos diferentes de welfare. O welfare que foca na oferta
ou seja, fazendo com que o Estado seja um prestador direto dos serviços ou uma OFEC que foca na demanda. Ou seja, fazendo com que as pessoas tenham financiamento, mas por via do mercado. Então, aí tem esse tema, né? Como que a gente faz a parceria público-privada nos serviços públicos, né? Eu acho que a gente tem evidências que na saúde funciona muito bem, né? As OAS está muito bem. Na educação não sei se o modelo de voucher funciona. Faz tempo que eu não estudo essa literatura, tá? Eu diria para você o seguinte: até 10 anos atrás, a evidência empírica era que voucher não era bom. Inclusive no Chile não foi um sucesso. A leitura que eu tinha da literatura até 10 anos atrás era que voucher não funcionou, que a gente tinha que manter a rede pública e tentar melhorá-la. De 10 anos para cá, eu estou distante dessa literatura. A impressão que eu tenho é que nós começamos a ter alguns casos de sucesso. Parece que mesmo o Chile passou a ter mais sucesso, tinha alguns problemas no desenho do programa que foi implementado pelo Pinochet lá no início dos anos 80, e de 10 anos para cá houve melhoras, né? O governo da Concertación achou um erro. Então, acho, assim, eu não tenho nada contra oferta privada de educação financiada pelo Estado. O mais próximo que a gente tem disso no Brasil é com o ensino superior, no caso do ProUni, né? Então, o ProUni é um bom exemplo. O FIES é uma ideia interessante, foi mal executada, mas também qualquer sociedade com juros altos como o nosso, o FIES vai ser um problema. Eu acho que no financiamento do ensino superior a gente tinha que caminhar em direção ao modelo australiano, que é um modelo super legal, que é a dívida ela é paga no próprio imposto de renda da pessoa e ela é uma dívida que é contingente ao desempenho que a pessoa tem. Quer dizer, não a dívida, mas o que você vai repagar da sua dívida é contingente ao desempenho que você tem no mercado de trabalho. Então, aquelas pessoas que se dão super bem no mercado de trabalho, ganham muito dinheiro, elas pagam mais, pagam até mais do que custou o curso para elas. E as pessoas que se dão mal na vida pagam menos. Então tem meio é um produto duplo, porque além de ser um produto financeiro de empréstimo, vem junto com esse produto um seguro entre pessoas. Tem um monte de gente da mesma geração estudando, as pessoas que se dão melhor vão subsidiar a dívida da pessoa que se deu pior. Esse modelo australiano parece que é bem interessante, ele tem subsídio público também, eu acho que tem que ter, mas tem uma regulação muito boa. Acho que a gente deveria caminhar para isso. Para fundamental, eu não sei, eu não conheço muitas experiências. Essas questões todas, isso é uma coisa, é um tema que a gente tem que aprender. Eu acho que muitas das besteiras que ocorreram ao longo do petismo foi porque eu acho que a tecnocracia petista era má formada e não tinha cuidado no desenho das políticas públicas. Tinha certo um voluntarismo, uma crença que dá para fazer tudo de qualquer jeito, que é só uma questão de vontade política. E pouca avaliação das políticas públicas. Não, zero avaliação, né? Não tinha essa prática. E essas políticas públicas, elas são muito complicadas, né? Tem aquela expressão inglesa, né? O diabo mora nos detalhes. A diferença entre uma política pública que tem um funcionamento exemplar e a mesma política pública ser um desastre pode ser pequenos detalhes na forma como você desenha a política pública. Então, todos esses temas, eu tenho total abertura, não tenho nada ideologicamente contra provisão privada de ensino fundamental, mas a gente tem que sempre fazer com muito cuidado, estudar muito a experiência internacional e ver se vale a pena ou não. Eu acho que tem uma agenda importantíssima no Brasil de reforma do Estado. Quer dizer, a gente precisa... eu acho que a forma como houve a redemocratização brasileira e o desenho da nossa Constituição, ela ocorreu de uma forma em que os grupos de pressão cooptaram o Congresso totalmente. Você costuma dizer que a gente precisa repactuar o contrato social do Brasil, né?
Eu acho que tem uma parte que a gente precisa fazer o Estado caber dentro do orçamento, mas a gente precisa devolver o setor público ao público, porque hoje o setor público ele defende os interesses dos servidores públicos, ele não defende os interesses do público. Então a coisa mais importante do setor público é o servidor público. Começar pela Previdência. Né? E começar pela Previdência. Eu me lembro que há uns anos atrás teve uma greve de professores da rede pública aqui em São Paulo. O governador era o José Serra e a greve era porque o Serra tinha baixado 2 decretos que faziam a seguinte coisa. Um decreto estabelecia que o professor, para faltar, tinha que ter algum atestado médio. O índice de falta era cavalar na rede. E o segundo decreto estabelecia que o professor só poderia mudar de escola no final do ano letivo. Podia mudar de escola no meio do ano letivo. Há inúmeros estudos que mostram que troca de professor no meio do ano letivo tem um impacto muito forte na piora do aprendizado do aluno. Greve dos professores. Por quê? Porque os professores não se preocupam com a qualidade da educação. Eles não se preocupam com o público que eles servem. Não os professores, os sindicatos. Os professores, na média, se preocupam, sim, com a qualidade do ensino e com o público que eles servem. Mas a gente tem as corporações que dominam o sindicato, os grupos que dominam o sindicato, eles não se preocupam com o público. E estão dispostos a fazer uma greve predatória simplesmente porque o governador, defendendo o interesse do serviço público, do aluno, disse, professor, para mudar de escola tem que esperar terminar um ano letivo. Faz sentido isso, é lógico, é inacreditável que uma categoria faça uma greve por causa disso. Então, eu acho que a gente tem esse problema no Brasil, que é um serviço público que defende um setor público que está a serviço dos servidores e não um setor público que está a serviço do público. Isso precisa ser repensado, numa menor sombra de dúvida. É verdade. Samuel, muito obrigado por essa entrevista ao Livres. Foi um prazer, foi meu. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e acompanhe as nossas redes sociais, sempre em /Eu Sou Livres, e no site eusoulivres.org. Obrigado e até a próxima.